Olá, olá! Muito boa noite para você que está chegando aqui. Estamos dando início à nossa terceira live da semana do Informando para Prevenir, né? Esse é o nosso lema, o nosso tema, na verdade, da semana. Trazer informações para que as pessoas possam estar conosco, recebendo informações sobre a questão do suicídio, sobre como ajudar pessoas que possam estar sofrendo com alguns dos sintomas passados aqui pelas nossas profissionais que foram convidadas para vir nos ajudar a entender como funciona isso assim, meio que na cabeça das pessoas, o que leva elas a cometerem esse ato. E hoje nós vamos estar com a Thalita, doutora Thalita Martins, que é psicanalista, e ela vai trazer para a gente a visão da psicanálise em relação ao nosso tema, que é o suicídio. Né? Nós tivemos na segunda-feira a Jussara Costa, que é consteladora. Oi, Thalita, bora lá? Já chegou a nossa convidada, gente. Não veio para mim o pedido, deixa eu ver se consigo te mandar. Aqui, peraí. É estranho, Thalita, você já tá na live e não tá mostrando você online para mim. Apareceu agora. Na segunda nós tivemos a Jussara Costa, consteladora, que trouxe assim, umas informações maravilhosas que muito agregou para a gente. Ontem nós tivemos a Silvia Fernandes, numeróloga, que também arrasou com o tema da numerologia, mostrando para a gente muita coisa. Olá, olá! Que bom ter você aqui! Tô amando, tô sentindo que hoje a live vai bombar como todos os outros dias, né? Porque o tema é muito bom, é muito polêmico. E a gente veio aí, Thalita, falando na segunda e ontem sobre a terapia holística. E hoje eu falei assim, vamos dar uma quebradinha, né? Já que é quarta, vamos sair um pouquinho da terapia holística e falar do ponto de vista mais, entre aspas, médico, porque a psicanálise acaba sendo um tipo de terapia também, não é? Ou estou me enganando aqui? A psicanálise ela é uma análise consciente, ou seja, é Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele, a partir de todos os estudos que ele realizou, né, dentro, né, da mentalidade da pessoa, daquilo que ela faz de forma inconsciente. Então, a psicanálise é a análise do inconsciente. Nossa, isso aí é muito bom. E vamos lá, sem muita delonga, porque a gente tem aí um tempo bem que apertado hoje. Como que a psicanálise vê essa questão do suicídio? O que leva a pessoa? Como é tratado? Conta pra gente, no mundo da psicanálise, como acontece a questão do suicídio? Como se vê, como é tratado? O que acontece, né, Eli? As pessoas acham que uma pessoa suicida é aquela pessoa que naquele momento comete o ato de atentado contra a vida dela. Porém, o suicida, ele pode começar na infância, a ser suicida. E tudo isso vem a partir de todas as programações internas e inconscientes na mentalidade do indivíduo. Então, o suicídio em si, o ato só ocorre, é o transbordar do copo. Mas o suicídio, para uma pessoa chegar a ter uma coragem de atentar contra a sua própria vida,
Essa pessoa, ela precisa de algo que eu falei agora, muita coragem. Eu também falo né? isso. É muita coragem. As pessoas falam que é um Porque ato para de cometer os... covardia. Eu falo, gente, para atentar contra a própria vida é preciso ter coragem, e não é pouca. Exatamente. Não é fácil você se matar. Não é fácil. As pessoas falam assim, ah, para acabar com a vida é fácil. Pega, dá um tiro, que é rapidinho. Mas e o ato de pegar a arma e levar a cabeça para dar um tiro? Ah, se joga na linha do trem. E até chegar na ponta para se jogar. Tudo isso requer muita coragem. E quando a pessoa ela chega a cometer o ato de suicídio, é porque aquilo ali já transbordou dentro dela, aquela questão. Mas o suicídio, ele pode... O suicídio, na verdade, ele é uma dor que causa na alma, né? É uma dor da alma, a pessoa não aguenta. E a única forma que ela vê para poder se livrar daquele problema é poder tirar a sua própria vida. Porque, na verdade, o suicida, ele não quer acabar com a vida. O suicida, ele quer acabar com o problema. O suicida, ele não quer acabar de forma alguma com a vida dele. Ele ama tanto a vida, o suicida, ele ama tanto que ele não tem outra alternativa a não ser falar, eu preciso acabar com essa situação. O suicida não é uma pessoa que não ama a vida, muito pelo contrário, ele ama muito a vida. Mas ele já está tão perdido que ele não sabe o que fazer. E a única alternativa dele é acabar com aquela situação, acabando com a sua vida. Mas foi como eu falei, o ato para ser consumado do suicídio, ele começou lá atrás. E pode começar e desencadear na infância. Não quer dizer que todo ato comece na infância. Tudo isso requer uma análise de um profissional. Não é olhar a pessoa chegar e falar assim, agora na pandemia eu perdi a minha mãe. Um exemplo, tá, gente? Eu não perdi minha mãe, não. Eu agora na pandemia perdi minha mãe, tô sofrendo, tô no luto, não tô aguentando o luto, quero morrer. Aí a pessoa acha, fala, ela tá passando por uma depressão por consequência do suicídio. Mas não, às vezes ela tá carregando uma sensação de abandono que veio da infância. E ao consumir o luto e ver que a mãe se retirou da vida dela, a dor do abandono gritou. E ela fala, é impossível viver no mundo onde não tenha a pessoa que estava ao meu lado. Não vou suportar mais. E ali aquela pessoa... Exatamente. Então, assim, não é uma coisa... Falar de suicídio é falar de vida, né? Então, não é uma coisa que você pode... se autodiagnosticar, pedir o conselho da amiga, né? Isso requer ajuda profissional. Tem muita gente que fala que vai conversar com a amiga, que vai conversar com uma coleguinha da direita, da esquerda. Gente, o pensamento quando já vem, nossa, eu queria acabar com a minha vida. A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque isso é o primeiro passo de muitos outros pensamentos que já pode estar sendo alimentado um suicida dentro dela. Tem um perigo nessa coisa aí. Entende? De falar com a amiga, né, Thalita? Porque às vezes a amiga, embora não saiba, não seja diagnosticada, é tão suicida quanto ela. E aí, ao invés de aconselhar para tirar da ideia, acaba fortalecendo aquilo. Um outro detalhe que você falou também, a questão da coragem. Tipo, vai se jogar na linha do trem. Se jogou, mas até chegar lá, eu já ouvi relato de pessoa que depois que pula se arrepende. E aí já era porque não dá tempo. Pensa a dor dessa pessoa nesse momento, de ver que agora não consigo fazer mais nada. Exatamente. Sem contar que, assim, quantas pessoas já tiveram atentado contra suas próprias vidas, não conseguiram tirar as suas vidas e tem que lidar com as sequelas, né? Eu tô falando aqui com propriedade porque eu já tentei suicídio, né? A primeira tentativa de suicídio eu tinha 14 anos de idade. Eu tomei todas as caixas de
Exatamente. Eu tomei todas as caixas de Lexotan da minha mãe. Minha mãe, ela tomava Lexotan e eu achava que eu podia tomar também Lexotan e que eu ia morrer. Hoje, analisando o meu caso, eu vejo que eu não passava de uma criança mimada, né? Tanto que, exatamente, tanto que minha mãe e meu pai tinham se separado, eu fui morar sozinha com a minha mãe trabalhava fora de diarista, né? E a minha mãe não deixava eu fazer certos tipos de coisas porque ela me prendia muito e eu não aceitava aquilo, porque eu era uma criança mimada. Eu não aceitava isso. Tanto para você ter uma noção que quando minha mãe chegou em casa, que ela viu que eu tava grogue, que foi feita uma lavagem tudo em mim, ela me levou no dia seguinte pro shopping para comprar um monte de roupa, sapato, porque ela achou que aquilo iria suprir a dor emocional que havia dentro de mim. Até mesmo hoje eu não culpo minha mãe, eu entendo perfeitamente. Minha mãe tentou fazer o que era melhor. Eu entendi, Ela achou né? que ela podia suprir. Exatamente, ela achou que podia suprir a minha dor me dando sapatos, roupas. Eu lembro que eu nunca na minha vida, até hoje como adulta, eu fiz tantas compras como eu fiz aquela vez com a minha mãe. A gente voltou com muita sacola, Eliana. Muita. Sacola de tudo quanto é tipo, de roupa, de sapato. Eu lembro que ela estourou todos os cartões. Naquela época podia parcelar no talão de cheque. Ela dava várias folhas de cheque. E ela até hoje não pagou nada dessas dívidas. Até E isso é hoje. Ela um fala equívoco sobre que isso. ainda hoje acontece muito, né, Thalita? Os pais tentarem suprir com compras, com presentes, a falta dos filhos, que na verdade, às vezes, é a falta daquele tempo de qualidade, aquela meia hora de estar ali com a criança ou com o adolescente, de chegar e perguntar como foi o seu dia. E hoje ainda a gente vê, né, nas nossas consultas, no nosso trabalho, as pessoas cometendo esse tipo de ato, que é o que você falou, não é por maldade, não é porque eles acham que dessa o que, que eles acham. Não é por maldade, é porque eles acham que é falta de um presente, é falta de um agrado. E às vezes um abraço resolveria a situação. Exatamente. E o que acontece muito é que hoje os pais não têm tempo para estar com os filhos, então eles dão coisas, achando que pode suprir a ausência que eles estão naquele momento. Ou tipo, tó filho, vai jogar no PlayStation porque agora eu não tenho tempo para você. Tó filho, pega o celular, vai baixar joguinhos porque agora não dá. E isso é uma realidade que está dentro de todos os Verdade. lares. Todos sempre. Ó, o meu filho tem 4 anos, ele tem celular, mas o celular dele é só para ele baixar joguinhos, né? Ele não tem linha telefônica. Mas também é tudo controlado. E se ele fica muito no celular, ele joga. Eu controlo assim, ele joga uma bateria. Então, tipo assim, ele tá lá o tempo todo. Jogou, vai jogar só no dia seguinte. Hoje, por exemplo, ele fez birra na hora do almoço, ele não vai ter o celular, ele não vai brincar com o celular dele. Não é porque, eu vou então fazer uma live, vou trabalhar, ele fez birra, então, pega o seu celular para você brincar. É por limites, né? Não, ele tá lá do outro lado. Para evitar problemas futuros. Exatamente. Com certeza, ele tá lá do outro lado, sem o celular para brincar, sem os brinquedos, porque ele fez malcriação na hora do almoço. Eu posso estar aqui na live, mas ele tem a consciência de que eu sou a mãe que estou fazendo o melhor, porque eu converso isso com ele. Eu não estou fazendo isso pela ruindade, mas porque eu quero ver o melhor dele. Então, hoje, dentro dos lares, Eliana, muitas famílias estão criando filhos suicidas. Sem se dar conta, o que é pior. E não estão se dando aumentou muito o número de casos de jovens se suicidando. Aumentou o número de suicídios, mas o engraçado é que não aumentou na faixa etária de um adulto. É muitos jovens acometendo a tentativa ao suicídio. Por quê? Porque são jovens. Em setembro do ano passado, o órgão do governo, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, divulgou os números.
Está na faixa de 13 mil suicídios ano, sendo que a faixa etária é de 15 a 29 anos, ou seja, pessoas jovens, relativamente jovens, da adolescência para a primeira fase adulta, que é a fase da transição, do não aceitar, de ir contra tudo. É exatamente o que você está dizendo. Antigamente, se você pegar a faixa etária de antes, estava na faixa dos seus 40. Por quê? Aquela fase da maturidade da vida, onde você olha e fala, pô, o que eu construí na vida? Eu só tenho dívidas. Aí gera as frustrações e a pessoa tenta querer um suicídio. Exatamente. Mas agora você vê, o negócio tá caindo. Tá caindo. 15 anos é uma criança. Sabe? Eu vejo minha filha que tem 17, é uma baita de uma moça, namora e tudo mais, mas eu falo, é minha bebezona, porque para todo pai e mãe é o bebê, né? E eu vejo, com 15 anos, tentar cometer um suicídio, sabe? E por quê? A culpa é dos jovens? A responsabilidade é toda dos jovens? Não. Infelizmente, os pais estão criando filhos suicidas. Por quê? Porque eles estão achando que um celular, uma rede social é muito mais importante do que a companhia dos pais, e isso está errado. Isso vem crescendo há um tempo. Porque quando eu fiz o meu curso, eu fiz com ênfase em dependência química e transtornos psiquiátricos. Eu fiz meu curso dentro de uma clínica de psiquiatria e dependência química. Tinha uma ala que era considerada ala infantil, que era só de crianças mesmo, de 9 até 13, 14 anos. Tanto que ela era isolada, os cuidadores eram separados por causa da idade, aquela coisa toda, né? Amor, ela de menina, ela de menino. E eu confesso que eu já trabalhava na área da saúde, com várias coisas, mas quando eu me deparei com aquilo, eu me assustei. Eu falei, gente, como assim tem criança de 11 anos tentando se matar? E corta pulso e toma remédio, se joga não sei da onde, com N problemas. Isso tem o quê? 6, 7 anos. Então, isso vem crescendo. Daí que agora esse levantamento que foi divulgado em setembro já está mostrando essa discrepância de idade. E isso é muito triste na nossa realidade, porque afinal os jovens de hoje é o nosso futuro, a gente espera, né, que seja o futuro de amanhã. Exato. Para você ver, Eli, isso daí é uma coisa muito preocupante. Igual a gente fala muito nessa questão do setembro amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio. Mas não é porque só está acontecendo agora. Isso daí já está acontecendo, gente, há anos que isso só aumenta, sabe? Que as pessoas estão cada vez mais frustradas e insatisfeitas com a sua vida. E tudo isso se dá ao avanço da tecnologia, se dá ao avanço da era da informação e a falta da inteligência emocional. Porque veja bem, Eliana, uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela entra no Facebook e ela passa o dia inteiro no Facebook e ela fala, porra, a minha prima trocou de carro, nossa, o meu primo tá fazendo a segunda viagem do ano, nossa, olha, a minha amiga da infância, o casamento de princesa, porque as pessoas ficam postando no Facebook fatos. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela olha para a vida dela e fala, que merda de vida eu tô vivendo? Aí ela fala, tá todo mundo indo para frente e eu não. Mas as pessoas não têm a inteligência emocional de entender que as pessoas estão lá mostrando a família Doriana, mas a família Doriana tá cheia de problemas dentro de casa, tá cheia de dívidas dentro de casa. Eu ia falar isso, às vezes, mas ela não tem essa... que está sendo postado ali é real. Mas é o que você está falando, a falta da inteligência emocional, do desenvolvimento, do autoconhecimento, da autoestima e amor próprio, acaba colocando a pessoa nessa situação de acreditar em tudo que vê ali dentro da internet e toma para si como eu sou incapaz ou eu não mereço, e vem as crenças que vão só carregando a pessoa para esse lado aí. É bem complicado. Exato. Exatamente. E aí você vê,
O que vai acontecer com uma pessoa desse nível? Ela vendo todo mundo conquistando e ela olha para a vida dela e fala, poxa, mas eu não estou conquistando. E aí? Ela começa a gerar uma frustração, um sentimento de incapacidade, crenças e complexos de inferioridade, e tudo isso vai acabar resultando na onde? No estado emocional daquela pessoa. Aí ela vai falar com a amiga. Aí sabe o que a amiga que ama ela vai falar? Ai, amiga, esquece isso. Bola pra frente, você pode mais. Por quê? Porque a amiga é amiga. Ela não é profissional. Conhecimento orientar. Sabe? E aí, amiga, esquece isso. Pô, porque é o que ela sabe dizer para motivar a amiga. Ai, amiga, não fica assim, esquece isso, você pode. Você não sei o que, esquece isso. Não existe o esquece isso. A não ser uma pessoa que sofre de amnésia. E mesmo assim, as células e o DNA dela tem memória. Nosso corpo já tem, já foi comprovado cientificamente que o nosso corpo tem memórias. Então, assim, ainda que ela sofra uma amnésia e as memórias guardadas no corpo. Aí acontece. Então não existe. Quando ela se depara com um problema parecido com aquele que a fez pensar em se matar, a mente vai dizer para ela, ó, de novo. E o que a amiga falou, a amiga, deixa para lá, também vai embora. Porque a amiga não está ali para falar de novo na hora. Quem está comandando é a mente. Exatamente. Então, aí você pode ver o seguinte. Aí a pessoa fala assim, eu esqueço, deixa eu esquecer. Aí nisso de eu esqueço, é uma energia que está recalcada. Na psicanálise a gente chama isso de recalque. É uma energia que você guardou em algum canto, ela vai aparecer em algum momento da tua história. Então não existe o esquece. Ai, falou mal de você. Ai, esquece, deixa pra lá. Nada a gente tem que esquecer. A gente não tem amnésia. Tudo tem que ser resolvido. Enquanto eu não lidar com aquela situação, ainda que chegar na outra pessoa que falou de mim e falar assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não me fez bem nada do que você falou. Eu sei que vai me fazer mal o que eu vou te falar agora também. Eu vou lidar com isso, mas também não te suporto e eu agora vou cuidar disso. Sabe? Mas a gente não tem esses hábitos de falar de verdade. E Lacan já dizia que a doença é a fala que não foi dita. Você vai engolindo os sapos e seu estômago não é um brejo. Chega uma hora que tem que botar para fora. E dependendo da pessoa, cada um tem a sua reação. A Carminha está falando aqui. Tá? Exatamente. A pessoa acredita em tudo, porém não acredita nela mesma. Ela não acredita no seu potencial. Exatamente isso, Carminha, o que a Thalita falou. Ela vê aquilo ali, vai vendo um viajando, o outro trocando de carro, o outro comprando casa nova, e aí ela começa. Já não tem inteligência emocional, por isso ela começa a achar que ela não é merecedora, que ela não consegue, que é incapaz, e aí vai desenvolvendo esse monte de sintomas que termina por chegar no suicídio. E uma coisa que é muito importante frisar, né? Beijo, viu, Carminha? Eu vi você escrevendo aqui, tá? Ela é linda, ela acompanha todos os cursos. Uma coisa que é importante frisar aqui é que o suicídio, ele pode ser prevenido. Sim. Não só ao menos evitado. Ele pode ser prevenido. Pô, Thalita, mas qual é a diferença do prevenir e do evitar? Bom, o evitar eu vejo que a pessoa tá mal, tá pegando uma faca ali para cortar os pulsos, eu vou lá e tiro a faca da mão dela. Eu evitei o ato, mas ela continua sendo uma suicida. Agora, o que é o prevenir? As pessoas acham, Eliana, que elas só podem buscar ajuda e só devem buscar ajuda depois de uma tentativa de suicídio. Eu fiz uma... E olha que eu conheço pessoas que vieram me buscar ajuda depois de 4 tentativas de suicídio. Porque quando fazem a primeira, acreditam que não vão fazer mais. Exatamente. Aí faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. Uma hora vai dar certo. Tá.
Uma hora Foi vai bom dar você certo, tocar nesse gente. assunto, porque eu tenho uma pergunta para você. Porque a gente lê em alguns locais que a pessoa que tenta o suicídio uma vez, se ela for tratada daquela vez, ela não, entre aspas, deixa de ser suicida, porque ela não faz mais. Eu, Eliana, não creio nisso. Eu acho que a pessoa que tentou a primeira vez, ela tem que ser acompanhada eternamente. É como o alcoólatra, como o dependente químico, porque isso está enraizado na mente dele. Ele foi sanado aquele problema daquele momento que levou ele para aquele ato. Mas, como eu disse antes, qualquer momento que ele se depare com a situação parecida, que traga aquele sentimento, a mente dele vai aflorar o que está guardado, porque o nosso subconsciente ele guarda tudo. Então, assim, a pergunta é, o suicida, ele deve realmente ter aquele acompanhamento, ainda que periódico, ele pode não precisar ir toda semana mais com a psicanálise, com a terapia, mas de tempo em tempo ele tem que estar passando para falar com um profissional para tentar ir amenizando isso ou não. Não só isso, ó, não só o suicida, Porque a né? gente está Todos falando nós do tema, eu devíamos estou focando nele. Mas não só os suicidas, isso deveria ser feito por todo mundo. Porque o que acontece realmente, clinicamente falando, depressão não tem cura, a adicção não tem cura, suicida também não tem Ansiedade cura. também não tem cura. Porém, todo mundo se ameniza, mas fica tudo ali guardadinho. Sim, quando eu estudei a psicanálise, foi a minha primeira formação, eu entendi que não tinha cura para nada disso. Quando depois eu passei a conhecer as terapias quânticas e eu me especializei na epigenética, e eu descobri que nós conseguimos reconstruir nosso DNA em vida, eu posso dizer para você que assim como a gente tem uma memória, igual eu falei do corpo, que o corpo tem uma memória. Então, assim, então, tanto quanto a nossa memória, a gente se lembra, nossa, por exemplo, eu hoje, eu lembro da morte da minha filha. Não me gera mais dor porque eu tratei. Eu fiz terapias, eu entrei em depressão, né? Eu queria morrer porque eu me sentia culpada pela minha filha ter morrido. Fiquei 2 anos e meio em depressão. Então, assim, eu lembro daquela situação, mas hoje já fui tratada. É uma situação triste na minha vida, mas não me causa dor. Né? É uma lembrança que não me causa dor. O suicida, ele tem essa memória e vai ter pro resto da vida. Foi o que eu falei, porque existem as memórias tanto da mente quanto do corpo. Mas ele pode fazer uma nova reconstrução molecular e no DNA dele, reconstruindo uma nova história para ele, fazendo com que ele se torne uma pessoa saudável e não suicida. E isso não vai eliminar o fato dele ter sido suicida um dia. Ele vai continuar com a informação de um suicida. Mas ele pode, sim, reconstruir a história de vida dele. Então, hoje, eu não eu adero a essa ideia, né, de falar que não tem cura, de que uma pessoa... olha, depressão você não tem cura, tem que acompanhar pro resto da vida. Porque se você já fala isso, você está criando na mente da pessoa a ideia de eu sou um doente para sempre. E hoje, quanticamente falando, quanto mais doente eu fico e fixo o olhar ali, mais doente eu me torno. Então, assim, o suicida, ele vai precisar, sim, do acompanhamento, né? Mas isso não significa que ele vai continuar sendo um suicida para a vida toda. Não, eu não digo não mais. Não ter cura no sentido de ficar a vida toda. Como é que eu vou te dizer? De repente eu me expressei mal. Porque às vezes a pessoa comete o ato, aí interna, vai lá, toma medicação, tal, vai para casa, já está curado, já está bom. O que eu estou dizendo é que essa cura que você explicou aí não é dessa forma, não é numa internação do morto. Tentei suicídio, não deu certo. Aí tomei remédio, fiquei lá na clínica, às vezes uma semana, 10, 15 dias, vou para casa, já estou curado.
Não é dessa forma que acontece. Para a pessoa poder dizer, eu estou saudável, eu estou bem, tem que ter todo um processo, que é o que você acabou de explicar. A cura que eu estou falando é nesse sentido, de tentei, não funcionou, internei, tomei remédio, passei por 2, 3 sessões ali, estou indo embora, já estou bem. É dessa forma que eu estou dizendo. Imagina se fosse fácil assim, né? Mas a gente ouve isso. Mas e não. ouve muito. Sim, com certeza. A pessoa acha que, tipo assim, ela comete o ato do suicídio e não consegue morrer. Aí ela volta arrependida. É claro, ela tá lá no hospital tomando soro, dependendo do que ela fez, né? Tá lá com as sequelas no corpo dela. Então ela volta com aquele arrependimento. Ai, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso comigo. Aí faz umas 2, 3 sessões motivacionais, olha a dor da família, a mãe e o pai chorando. Até ela acredita que ela tá bem. Mas é mentira. Tá nada. Não tá. Por quê? Porque foi tratado ali naquele momento, o ato, a flor da emoção. E trataram o suicídio, a gente tá falando de uma dor, gente. É muito profunda. Uma dor, o nível do extremo da dor. E o nível do extremo da dor, você não tira assim no passe de mágica. Eu não acredito nos passes de mágicas, Eliana. Eu sou uma pessoa que acredito que tudo é possível. Tudo. Nós somos co-criadores, temos uma mente que podemos co-criar tudo. Mas eu não acredito em passe de mágica. Sabe? Olha, Eliana, eu vou fazer uma hipnose. Pô, eu sou hipnoterapeuta. Vou fazer uma hipnose com você. Vai. Em 1 minuto você vai deixar de ser uma suicida. Desculpa, eu não acredito nisso. Até mesmo no processo hipnótico, você tem como fazer, sim, uma reprogramação mental na pessoa. Você tem como mudar uma informação, porque a hipnose ele é uma sugestão, né? Mas você mudou aquela programação, mas o real conceito ali da dor, a real raiz da dor, qual foi? Onde está? E muitas das vezes, não entrando numa questão religiosa ou na crença de cada um, mas são coisas que a pessoa carrega dentro de si, que são de outras vidas. Verdade. Entende? Então, é uma coisa que quer um trabalho minucioso ali. Não é hoje eu tenho suicídio e tá, e amanhã eu tô curada. É porque, como eu venho dizendo desde segunda-feira, a gente está focando bem no suicídio. Mas essa explicação que você deu agora, ela se encaixa em todos os tipos de doença praticamente. Você sabe, o meu foco maior é a questão de saúde, emagrecimento. E a obesidade não é diferente. A asma não é diferente. Pronto, se a gente for pesquisar, você vai ver que tem um fungo que ou é da infância ou é anterior àquilo. E é o que a gente está falando. Não se desse jeito. É igual falando a questão da... não emagrece porque só quer comer, porque é gordo. Não é por isso. Ninguém quer ser gordo a vida toda, ninguém quer ficar sofrendo bullying. Tem um porquê. E isso, nesses tipos de tratamento, a gente não está aqui criticando o tratamento, o atendimento que é dado nesse primeiro momento. Não é isso. Porque esse atendimento, ele é necessário. Porém, para que a pessoa diga, eu estou bem, ela tem que ter um acompanhamento num prazo maior, ela tem sim que fazer um processo de, vamos dizer, processo de cura, que seria um processo de cura, que é um tratamento que não é curtinho, não é uma coisa de 2, 3 meses, não para o suicida, como a maioria das doenças. Você precisa de um tempo para se readaptar, reacreditar em você, te conhecer, porque aí entra a parte do autoconhecimento, e por aí vai. Tem que ter muito cuidado com essa situação de fez isso, fez aquilo, já tá bom, vai ser feliz. Porque aí você tá pondo a pessoa em risco. Com certeza. A pessoa vai acreditando que está bem e a vida dela não tá bem. E aí, a pessoa, ela tá colocando ali, ó, mais um pouquinho da sujeira debaixo do tapete. E não tá colocando a sujeira. Vão colocando debaixo do tapete, sabe? E não é bem assim. E tratar uma pessoa suicida, Eliana, hoje,
requer muito cuidado. Muito cuidado. Porque é uma pessoa que já está abalada emocionalmente com tudo. E qualquer coisa que você vier a falar para ela, você pode desencadear a coragem que faltava para ela cometer o ato. Então, falar de suicídio, falar desse tema, é falar de um assunto muito delicado. Porque quando você vai lidar com uma pessoa, foi o que eu falei, o suicida, ele se torna suicida, não é no momento do ato, é quando ele já está lá atrás, recebendo as informações do desgosto da vida, né? E aí você tem que tomar muito cuidado o que você vai falar para aquela pessoa, porque qualquer informação você faz com que ela tenha coragem de cometer o ato. Então, por isso que é importante conscientizar que as pessoas elas precisam de ajuda e precisam buscar profissionais sérios e competentes para isso. Porque não é buscar amiga, não é buscar o tio, a mãe, o pai que vão falar, isso é frescura. Para com isso é uma frescura. Quantas vezes a gente não ouve falar de uma depressão que é uma frescura? Toda hora. Quantas vezes? Toda hora. Então, tá com depressão, é frescura? Tá. A pessoa tá lá com o coração acelerado, aquela ansiedade louca. Para com isso, isso é frescura, rapaz. Vira homem. Eu já vi tanto disso. Sabe? Aí você tá lidando e mexendo com o emocional ali da pessoa e tá colocando a pessoa mais para baixo ainda, achando que você tá falando, não, cresce, não, vira homem, vai, você consegue, achando que você tá colocando a pessoa lá para cima e você não tá. Sem contar, às vezes, que muitas vezes a pessoa tá ali do seu lado, ela tem uma tendência suicida e você nem percebe, exatamente devido à falta do conhecimento, você não percebe. E por isso eu falei, vou fazer uma semana, formando para prevenir, que é o que você falou, né? As pessoas, é diferente você prevenir e você evitar. E a informação, o conhecimento ajuda a prevenir. Então, não tem como, a pessoa precisa, porque você não sabe o que a pessoa está pensando, o que realmente está indo na mente da pessoa. Não é nem a questão de, larga de ser, vai ser homem, não sei o quê, cresce, porque se você não sabe que a pessoa tem aquela tendência, você está falando, achando que é uma pessoa saudável, que aceita tudo na boa, e ela está só internalizando aquilo, só interiorizando, tomando aquilo como verdade para ela. E quando você olhou para o lado, cadê? Foi embora o amigo por causa de uma palavra que você falou. Então, desde segunda-feira a gente vem falando alguns sintomas, algumas ações que você já pode ficar alerta. Por quê? É uma maneira de você, de repente, falar assim, Thalita não está bem, ela tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa diferente. E procurar realmente conversar. E hoje, assim, não foi diferente. Você trouxe muita coisa boa para a gente. E nós estamos aqui querendo agora uma finalização da doutora Thalita. O que você tem a deixar de mensagem para a gente hoje? Eu sei que você está acompanhando aí a semana. Para as pessoas que não têm essas informações, acha que resolve conversando com um amigo, ou mesmo a pessoa que está passando pelo problema e tem medo, porque essas pessoas, elas têm, pelo que você acabou de falar, elas têm medo de falar com um amigo às vezes. Tem a doida, entre aspas, que vira para amiga e vai lá conversar. Mas tem aquele outro que é mais introvertido e fala, não falar nada, que vamos chamar disso, vamos falar daquilo, e não fala. Para essas pessoas, o que você tem de mensagem para deixar, Thalita? Olha só, Eli, por uma questão de saúde emocional, né? Porque a gente falar de suicídio, a gente está lidando com a saúde emocional da pessoa, né? Por questões emocionais que ela vai se tornar um suicida. Eu queria dizer que ninguém negligencie suas emoções. Ninguém negligencie suas emoções. Não negligencie um simples ato de tristeza. A gente vive frustrações do dia a dia. A gente vive uma montanha-russa mesmo. Tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente tá mal, tem hora que a gente tá bem, tem hora que a gente quer mandar todo mundo pra puta que pariu. E é um vai e vem
de emoções, e tá tudo bem, isso que te mostra que você tá vivo. Mas não negligenciar as suas emoções. Porque a cada vez que você negligencia, não ouve o que o seu corpo emocional, o que o seu campo emocional fala, isso pode gerar resultados seríssimos lá na frente, levando você a sérias doenças que pode acarretar, sim, uma depressão. E outra, é gostoso conversar com uma amiga, é gostoso ter uma amiga para conversar, é uma delícia. Mas sempre busque a ajuda de um profissional, gente. Vá atrás de um profissional, sabe? As pessoas, a gente tem que tirar, Eliana, essa crença das pessoas, porque as pessoas têm dinheiro para cerveja, as pessoas têm dinheiro para pizza, as pessoas têm dinheiro para cigarrinho, as pessoas têm dinheiro para balada, mas as pessoas falam que não têm dinheiro para cuidar da sua saúde mental e emocional. Sabe? A gente tem que tirar essa crença das pessoas e mostrar para elas o quão importante é estar cuidando da saúde emocional. Porque cuidar da saúde emocional, ela está preservando a vida dela. Porque um suicida só se tornou um suicida porque ele não cuidou da saúde emocional. Então, olha o impacto que gera você ter um olhar diferenciado para suas emoções. Sabe? Quando você não negligencia. Quando você fala assim, caramba, eu sei que, nossa, eu não tô muito legal hoje, sabe, Eliana? Pô, quer conversar com seu amigo? Conversa. Fala, ó, Eliana, hoje eu não tô muito legal. Eu percebi que esses dias eu ando meio triste, sabe? Eu tô me fechando mais, eu não tô conversando muito. Mas vá atrás, busque ajuda. Entende? Dê um olhar diferenciado para você. Porque não tem como saber, a não ser um profissional mesmo, para olhar e diagnosticar. Não vá pelo diagnóstico da mãe, da tia, da amiga. Ah, você não tem nada. Eu já passei por isso. Depois é só emagrecer um pouco que não. É uma fase. É a aborrecência. Igual a gente estava falando aqui dos jovens, né? É uma aborrecência, um momento de aborrecência. Entende? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não existe esse negócio de fase. Existe o que você está vivendo agora e isso tem que ser importante na sua vida e isso tem que ser assistido de perto, tem que ser olhado, tem que ser entendido. A gente está falando de vida, da sua vida, sabe? Então tem que ter esse olhar, sabe, para si mesmo. Olha, Eliana, não ando muito bem, vou buscar uma ajuda. E busca ajuda de um profissional, gente. Não é da amiga, não. Porque a amiga vai falar, esquece. Daqui a pouco tu passa. Esquece. Exatamente. Entendeu? Então, lembrando que o suicídio, ele tem vários fatores, né? Ele não é a área de exatas. Não tem como virar aqui para falar assim, Eliana, uma pessoa comete suicídio por este motivo. Mentira. Existem 1001 motivos de uma pessoa cometer um suicídio. Agora, uma coisa é fato, a pessoa precisa de muita coragem. E existem milhares de corajosos todos os dias fazendo isso. Existe. Tá? Existem milhares de corajosos todos os dias fazendo isso. Mas um suicídio no mundo. Nesse mesmo artigo que eu li, Os Números do Brasil, diz que a cada 40 minutos tem um suicídio no mundo. Eu acho que é menos, mas a cada... Principalmente do último ano para cá, que a gente sabe que quadriplicou o número de suicidas, que não está sendo assim, tendo uma divulgação ampla, que na verdade o suicídio, ele nunca foi divulgado como acontece, né? E agora está menos ainda. E tem um detalhe, quem está atentando contra a própria vida não é a pessoa que ficou doente de Covid, não. É aquele, como você falou no início, que perdeu a família, agora fiquei abandonado de vez,
é o pai de família desempregado que olha para o lado, não tem alimento para o filho, já vivia no sacrifício, olha para o lado, não vê alimento. É o jovem que não pode mais ir para a escola e acha que agora meus amigos, isso aqui só não funciona, porque quando eles estão na escola, sentam um do lado do outro, né? E conversa pelo telefone. Agora que eles precisariam estar ali conversando, eles começam a achar, porque sentem falta das saídas no shopping, que agora já está até normalizando. Mas houve muito isso. As mães que não aguentaram ficar em casa com a família. Então, cresceu e cresceu muito o mundo, quadriplicou. E eu não entendo bem por quê, né? Não é divulgado. Para quê? Poderia, a partir daí, se fazer campanha de prevenção, não só em setembro. Tudo bem que setembro fosse o mês forte, vamos trabalhar um mês pesado, mas que fosse feita uma coisa mais a curto prazo, mais diário. As campanhas de divulgação, elas não são faladas porque existe uma preliminar que diz que não deve ser falado porque isso causa incentivo. Então, por isso que não pode falar os números de pessoas que se jogam na linha do trem. Como que se jogam na linha do trem? Porque senão os profissionais que trabalham os metroviários e ferroviários, eles vão passar o dia inteiro recolhendo corpos, né? Então, existe uma lei que fala sobre isso, que não pode ser divulgado com tantas ênfases sobre isso. Eu lembro que, não sei se você recorda do caso que aconteceu há um tempo atrás, bons tempos atrás, que a família, né, jogaram aquela menina Isabela pela janela. Lembro. Você lembra? Que jogaram? Então, ali você vê o que repercutiu a nível nacional. Naquela semana, só naquela semana, houve 8 casos de crianças que foram jogadas pela janela. Absurdo, né? Mas aí entra você entendeu? Outra questão. Então, se eu falar... entendo essa colocação. E a gente também nem pode se estender aqui com esse assunto. Mas entra outra questão. Então, por que não cuidar da saúde emocional da população? Não é? Por que não valorizar o trabalho de terapias holísticas, já que não é... Estou falando para dopar todo mundo. Por que não valorizar, não informar de outra maneira? Ou melhor, prevenir de outra maneira? Não é dizendo assim, olha, jogar a Isabela, não vai jogar o teu. Isso não é uma prevenção. Mas tem outras maneiras. Sim. Né? A gente pode, sabe que tem, mas enfim. É os Nardoni, né? Na época, foi os Nardoni. Eu lembro que um colega meu, aconteceu isso, ele jogou filho. E ele foi noticiário de televisão. É por isso que eu comentei, porque eu lembro da época. E um colega meu da época da igreja, para você ver, ele era cantor na igreja, o Evandro. Isso saiu também a nível nacional. Talvez algumas pessoas que estejam aqui vão lembrar também dele. O Evandro jogou o filho e a mulher, né? Então, ele era um colega meu da igreja, para você ver que as coisas quando se fala de emoção das pessoas, seja a raiva, a tristeza ou a depressão, ela não escolhe nível de classe social e espiritual, acontece. E outra mensagem que eu quero deixar aqui muito forte é para os pais, né? Eu faço uma mentoria com o Endel, né? Eu estou fazendo agora um curso com ele, que ele fala uma frase que ele sempre diz assim, dificulte a vida dos seus filhos. E isso é verdade. Eu quero dizer aqui para nós que somos mães, né, e pais, dificultem a vida dos filhos de vocês. Sabe? Porque se vocês facilitar, vocês estão criando futuros depressivos e futuros suicidas. Dificultem. Os filhos têm que ver que a vida é difícil, não difícil no nível, eu vou ter que dar um duro. Não é essa a crença.
mas é para dificultar, para falar assim, não, eu preciso correr atrás do que eu vou ter que estudar para conquistar alguma coisa. Eu vou ter que trabalhar para ter alguma coisa. Tem um livro, eu não lembro bem o nome certinho, eu sei que ele fala pais alguma coisa criam herdeiros e pais inteligentes criam sucessores. Eu tenho esse livro. Eu vou postar lá no meu feed. Vou te marcar. Exatamente isso. Porque o herdeiro, ele recebe tudo ali de mão beijada, ele não dá valor àquilo, ele não sabe como... Na verdade, ele não sabe como trabalhar. E o sucessor não, é aquele que acompanha, que está ali, que ele viu crescer, ele sabe quanto foi para construir aquilo que está... Ele vai ser o herdeiro, mas ele vai ser um sucessor porque ele acompanhou a construção, ele sabe como dar continuidade. Foi muito boa essa pegada sua, essa deixada aí. Exatamente. Então, vamos tomar muito cuidado. Exatamente, vamos criar sucessores, não herdeiros. No Dia dos Pais, eu fui passar no Dia dos Pais com meu pai, e aí nós conversando, meu pai e a minha filha, Larissa. E de repente, meu pai falou assim, ai, Thalita, você tem que parar de ficar gastando dinheiro com tanta viagem, com tanta viagem que você tem. Você tem que pensar em deixar alguma coisa para os seus filhos, né? Tem que deixar o dinheiro para os seus filhos. A minha filha, a Larissa, entrou na conversa e falou assim, não vou, tá errado. A minha mãe tá trabalhando para ter as coisas para ela. O sol que nasceu para ela vai nascer para mim. Se eu quiser ter alguma coisa, eu vou correr atrás para ter. E na hora eu senti um orgulho tanto dela quanto de mim, né? Porque eu falo isso para ela. Eu falo, não fique esperando vocês brigar por causa da minha herança. Vai vocês construir a herança de vocês, porque enquanto eu estiver viva, eu vou usufruir daquilo que é meu. Querem você dinheiro, vão correr atrás para vocês terem. Então, eu fiquei tão orgulhosa. Eu falei, olha, eu tô ensinando ela bonitinho, né? Então, e é isso. E a Larissa, para ter as coisas, é por merecimento. Vai atrás, conquista, corre atrás. E com o Thiaguinho é a mesma coisa. Tá lá com o bico aqui do meu lado, ó. Tá sem celular. Mas vai ficar, ele não mereceu o celular agora porque fez birra. Só por hoje. Então, dificulte a vida do seu filho. Só por hoje. Dificulte a vida dos seus filhos. Para eles amanhã entender, eu preciso ser uma pessoa melhor. Para poder receber, para eu poder ter. Eu preciso fazer por onde. Deixar eu brincar com o celular, que só dura uma o dinheiro. Acabou aquela... O dinheiro, ele faz parte do legado, mas ele não é o legado que a gente deixa. Exatamente. Eu falo para os meus filhos, quando eu morrer, claro, vocês serão os meus herdeiros, vocês vão herdar o que eu tiver. Mas não pense vocês que eu estou construindo isso para deixar para vocês, é para mim mesmo, viu? É para mim, e eu bato nessa tecla, sabe? Então, pais, dificultem a vida dos seus filhos. Dificultem. Porque quando vocês dificultam, não acha você, mas ele vai chorar, vai fazer birra, e eu tenho medo de amanhã ou depois ele querer se matar. Não é assim, porque tem muitos pais que deixam o filho fazer, mas eu tenho medo que amanhã ele possa fugir de casa, que amanhã ele possa fazer não sei o quê. Eu fugi de casa com 15 anos, né? Com 13 anos a primeira vez. Com 15 foi a segunda. Vocês acham que foi difícil? Vai perguntar pra minha mãe e pro meu pai como eu aprontava, viu, Eliana? É. Aprontava, não era santa não. Algumas coisas eu dei gente. Muito trabalho. Thalita, adorei. Já dei muito. Muito boa a nossa live. E assim, é um assunto, como eu falei com as meninas, com a Jussara na segunda, com a Silvia ontem. É um assunto que se a gente for levar, a gente passa a noite, passa dia. Carminha botou o quê? Será pais, amigos ou censores também. A gente leva dias falando, que é um tema que, gente, não encerra. Para todo lado que você olha, tem um fiozinho que você consegue puxar para falar sobre o assunto. Porque suicídio nada mais é do que saúde. Saúde você fala eternamente. Então, a gente depois podemos criar aí, né, como nós estamos levantando essa bandeira de fazer uma campanha mais a miúdo,
outras lives, puxando outros assuntos, mas foi muito bom. Gratidão por você ter disponibilizado aí seu tempo para compartilhar com a gente. Adorei mesmo. E gratidão aí a todos vocês que entraram, que passaram pela nossa live, vocês que participaram. Carminha, pelas sugestões também muito bem colocadas. E, gente, vou pedir, todo dia eu peço, eu tô a pidona da semana. Vai ficar salva essa live, vão lá nos comentários, comentem, compartilhem com as pessoas, porque eu faço uma parte, Thalita faz outra, mas a gente sozinha, a gente não consegue alcançar o que a gente quer, porque ela quer curar o mundo, eu quero levar saúde para os 4 cantos. Então a gente vai se juntar para curar o mundo levando saúde para os 4 cantos. E vai dar tudo certo. Mas sozinha a gente não consegue. Então, compartilha, porque às vezes o seu amigo não precisa, mas ele assistindo, ouvindo a gente falar, ele lembra de uma outra pessoa que você também não conhece e que necessita ouvir essas informações. Então, faça assim, você ajuda a salvar vidas, que a intenção dessa semana, essas informações, é levar conhecimento para as pessoas que estão passando pelo processo se atentarem, se despertar. Porque muitas das vezes ela não tem nem consciência, ela nem percebe que está nesse processo. E quando ela ouve alguém de fora falando, ela, opa, mas isso acontece comigo. Então, nos ajudem, comentem, compartilhem, porque vai ser assim, uma corrente do bem, tá bom? Amei estar com vocês. Beijo no coração. Gratidão mesmo pelo convite, gratidão a todo mundo que esteve aqui. Beijo, eu amo você, Nos vemos na próxima.